A paz do Senhor, queridos, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui na nossa videoaula da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Estamos neste trimestre estudando a nossa revista que tem como título Batalha Espiritual, o povo de Deus e a guerra contra as potestades do mal. Peço a sua cooperação, a sua atenção nesta hora para estar ministrando uma aula da parte de Deus para você. Mais uma vez quero te pedir a gentileza de inscrever no nosso canal e seja fortalecido pelas nossas mensagens aí de Escola Bíblica Dominical. Não sou nem próximo do professor melhor aí que tem aí no YouTube, né? E no Google ou em outras mídias. Mas eu quero te dizer que esta mensagem ela vai somar no teu conhecimento aí para estar ministrando esta aula para os vossos alunos no seu dia aí da EBD, Escola Bíblica Dominical. Sou o seu irmão em Cristo, Edson, conhecido como Irmão Edson. Mas aí no YouTube você vai me encontrar com esse nome, Alba Edson Gomes Livramento. Tá certo, amados? Vamos à nossa lição. Nós estamos estudando hoje a nossa lição de número 11, do dia 17 de março de 2019, é o primeiro trimestre do ano, tá? A nossa lição ela tem um título Discernimento de Espíritos, um dom imprescindível, tá? Mais uma vez te peço a sua atenção para esta aula. Você como cristão em Cristo, né? Lógico, em Cristo, porque tem que estar em Cristo. O apóstolo Paulo fala, escrevendo aos Efésios, ele fala ali sobre ele menciona sobre aos Efésios todo aquele que está em Cristo, né? Para receber as armaduras precisa primeiramente estar em Cristo, tem que estar em Cristo. E aqui nós após várias aulas que tivemos, né, quero já te dizer que as nossas outras 10 aulas anteriores estão aí no na nossa página aí no nosso canal. Você tem a liberdade de estar assim vendo cada uma delas. Então, quando o apóstolo Paulo fala que precisamos estar em Cristo para receber as armaduras, agora após todas essas armaduras nós precisamos de ferramentas, né? Ferramentas para atuar no campo do inimigo, ou seja, quando ele vem nos atacar ou nos inflamar ou tirar a nossa paz, nós precisamos termos ferramentas. E quais são estas ferramentas? Uma destas ferramentas é ter o discernimento, né? Então, nesta aula nós vamos falar sobre discernimento de espíritos, aquilo que vem contra nós ou até ao nosso favor, tá certo? E precisamos discernir se provém de Deus ou não. Por que ao nosso favor? É mal e por que vem a nosso favor? Pois ele pode estar vindo ao nosso favor disfarçado. A Bíblia diz que ele disfarça como anjo de luz, ou seja, ele vem disfarçado para ter uma aparência de bem, tá certo? E nós vamos ver aqui nesta lição um exemplo muito clássico, que foi com aquela moça, aquela jovem ali de Filipos, né? Aquela jovem que estava com o espírito de adivinhação, e ela, para se sentir confortada, ela fala para o apóstolo Paulo, para os discípulos, que eles eram verdadeiros homens de Deus, tá? Se ele fosse olhar para o seu elogio, parava por ali e ela continuava com o espírito maligno, tá certo? Então, apenas um exemplo. Vamos dar continuidade
e ao longo da nossa lição nós vamos estarmos falando sobre essa ferramenta, né? O discernimento de espíritos. O nosso texto é texto áureo, que eu acostumo chamar de versículo-chave, e o é, porque esse versículo ele traz aí uma geral, né? Um aparato geral da lição, um entendimento global da videoaula. Então esse é um versículo-chave. Ele diz que, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. 1 Coríntios, capítulo número 2, versículo 15. Pois é, então, o apóstolo Paulo está falando aqui sobre os dons espirituais, e aí ele fala que quando o servo, a pessoa é espiritual, ele discerne tudo, ele tem visão espiritual, ele consegue visualizar, separar o bem do mal. Mas ele de ninguém é discernido, porque aquele que não é espiritual não consegue entender aquilo que ele está discernindo. A nossa verdade prática vai nos dizer: o discernimento de espíritos é um dos dons espirituais concedidos aos crentes em Jesus. Tá vendo? Aos crentes, em Jesus. Então tem que estar em Jesus. Crente, até o inimigo das nossas almas ele também crê que Jesus é o Filho de Deus. Agora só tem um problema: ele não obedece. Ele é um ser que ele não obedece. Então, uma vez que ele não obedece, e aí é onde vem a derrota, né? Quando nós não basta ser crente, nós precisamos obedecer à palavra de Deus. Nós precisamos obedecer a Cristo, obedecer ao Criador, obedecer às suas vontades, os seus preceitos, os seus estatutos, a sua maneira, né? Ser nova criatura, né? Temos que sermos nova criatura para ser realmente sucedidos, tá certo? Então, ele nos capacita a distinguir o real do aparente e a verdade da mentira, tá? Essa definição aqui da nossa verdade prática é maravilhosa. Eu gostei muito dessa definição. Agora, lendo de uma maneira corrida, para que você entenda, diz assim: o discernimento de espíritos é um dos dons espirituais concedidos aos crentes em Jesus. Ele nos capacita a distinguir o real do aparente e a verdade da mentira, tá? Então isso é o discernimento. Ele traz essa diferença, ele capacita o discernimento, ele nos dá essa capacidade de distinguir o real do aparente, né? Aquilo que realmente é daquilo que não é, daquilo que parece daquilo que é, tá? Então isso é maravilhoso. A nossa leitura bíblica em classe, ela está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, do versículo 16 ao 22, e não vou ler para ganharmos tempo. Aconselho que você dê uma pausa no seu vídeo, caso você ainda não leu, faça isso agora e faça a leitura bíblica, porque ela de bastante avalia, muito importante para o entendimento desta aula. Nós temos aqui 3 objetivos específicos que nós vamos discorrer sobre discernimento e discernir, tá? Vamos estar aqui falando sobre discernir e discernimento, tá? Vamos explicar as artimanhas da adivinhadora de Filipos. Vamos estar explicando aqui se existe, que artimanha é essa, vamos falar, e nós vamos mostrar como desmascarar os ardis de Satanás. Como que é isso? Prová-lo, que ele existe. Como que é fazer chacota do nome de Satanás? Não é isso.
nós precisamos desmascarar de uma outra maneira. Esse tipo de desmascarar aqui, nós tivemos ensinamento nas nossas outras 10 aulas anteriores, por isso que eu aconselho que você leiam, você assistam as nossas videoaulas anteriores, você vai verificar. Nós recebemos ferramentas para isso, nós recebemos ensinamentos para fazer esse enfrentamento, tá? Então nós sabemos que uma das nossas aulas nós falamos que não é contra a carne nem espírito que nós enfrentamos, mas é contra as potestades, né? Nós vamos contra as potestades do mal, contra as hostes da maldade, né? Então são essas coisas que nós estamos batalhando contra estas coisas, e para estas coisas nós precisamos de ferramentas espirituais, tá? Então, para mostrar como desmascarar os ardis, as artimanhas do inimigo, nós precisamos destas ferramentas, e nesta aula nós vamos estar falando um pouco mais destas ferramentas. Amém, amados? Vamos adiante. Na opinião do professor aqui é o seguinte: quem conhece a Deus e deseja não ser enganado, é importante rogar ao Senhor por essas capacidades. Quais são as capacidades? O discernimento de espírito, tá? Então tem que ter esta capacidade. Discernimento espiritual é para a obra espiritual. Não se pode querer discernir o que é espiritual com instrumentalidade carnal, tá? Não tem como você estar carnalmente querer discernir uma coisa espiritual. Você não consegue, você não terá esta visão. Como que eu consigo? Você precisa ter um separamento, fazer uma separação, perdão, essa é a palavra, fazer uma separação no mundo espiritual para Deus, para que Deus possa te dar ferramentas, né, te capacitar para discernir, ter esse discernimento. Continuando a leitura, no mundo espiritual, o discernimento de espíritos é um dom imprescindível, tá? Então é imprescindível. O que é uma coisa imprescindível? É uma coisa necessária, é a mesma coisa que você dizer que é uma necessidade básica. Então, para você discernir, para ter um discernimento espiritual, discernir os espíritos, né, saber se provém de Deus ou não, é imprescindível você ter o discernimento, né? Você ter este dom do discernimento, tá? Aqui nós temos aqui uma orientação didática e pedagógica, aconselhando aí os amados irmãos buscar esta obra aí, Teologia Sistemática, né? Uma perspectiva pentecostal, da editora da CPAD. Esse livro, essa matéria, você vai encontrar aí nas bibliotecas, né, da CPAD. Você vai encontrar esta matéria. Você também pode encontrar aí nos cursos, né, de teologia básica também, você pode encontrar esta matéria. E eu acredito que na internet você pode também estar encontrando alguma coisa desse tipo. Se você clicar aí, falar sobre teologia sistemática, vai aparecer aí leituras, né, vai aparecer aí alguma coisa que vai te dar essa matéria. A nossa introdução vai nos dizer o seguinte: o homem espiritual é a pessoa com o Espírito Santo, e que, por isso, tem melhores condições para entender cada situação. Então, o espiritual é uma pessoa com o Espírito Santo, e ele tem capacidade, ele tem condições melhor para entender as situações no mundo espiritual. O que é isso? Isso é diferente daquele que não conhece a Deus, tá? Então, voltando aqui, nós temos aqui nesta imagem, nós temos mais uma vez um ponto de interrogação, uma pessoa em direção a um caminho, e este caminho, num determinado ponto, ele faz uma bifurcação, e ele tem aí
dois caminhos, ele se torna em dois caminhos, ele precisa escolher um. Então, nós precisamos agora do discernimento para saber qual caminho eu devo andar, para qual caminho eu posso seguir, porque eu não posso seguir para os dois. A Bíblia fala que nós não podemos servir dois senhores, porque uma vez que eu sirvo, eu posso deixar o outro triste. Aqui é um entendimento mais ou menos similar, né? Eu, seguindo aqui um dos caminhos, eu não consigo seguir o outro porque eu sou uma pessoa só e eu preciso tomar uma direção. Para eu ter essa direção, eu preciso de discernimento de espírito, tá? Mas o relato da libertação da adivinhadora de Filipos, por ocasião da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, revela que o discernimento espiritual vai além, pois diz respeito ao dom de discernir os espíritos. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10. Então, aqui está dizendo que vai uma coisa além. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10, tem aqui, nesta imagem, a moça adivinhadora de Filipos, na qual ela, vendo os apóstolos, ela começa aqui, e agora esta segunda imagem aqui, mostrando aqui sobre o discernimento de espírito, um dom imprescindível. Ela fala com ele, nós já vamos falar a respeito disso, e ele, como que fica perplexo aqui para ouvir aquilo que ela estava falando, né? Então podemos ver que tem algumas outras meninas aqui do seu lado, né? Moças do seu lado, e como que elas olham para eles dois e como que debocham, digamos assim, né? Como que chacotam, fazem chacota da sua aparência, não sei, do seu jeito, não sei. Podemos ver que elas ficam com gesto assim de deboche, né? Se os amados irmãos olharem bem e perceber, pode ver isso. E ele fica assim meio que admirado daquilo que ela estava falando, né? Ele podia nesta hora aqui receber um impacto, né? Um impacto de superioridade, né? E aderir àquilo que ela estava falando para satisfazer o seu ego, né? O ego do apóstolo. Só que não foi assim, porque ele tinha o dom de discernir o que saía daquela moça, tá? Vamos adiante. Primeiro tópico aqui, nós vamos falar sobre esse discernimento que eu acabei de comentar. Discernimento, discernir e discernimento. Discernir e discernimento. Nós temos aqui 3 subtópicos. O verbo, vamos falar diretamente sobre o verbo discernir. Vamos falar aqui sobre o substantivo discernimento. E vamos falar sobre a atualidade. Na atualidade, como que está essa situação sobre esse discernir e o discernimento, tá? Discernir. O Novo Testamento grego apresenta 2 verbos traduzidos em nossa versão bíblica por discernir. Estes verbos grego aqui no caso anaquino e diacrino, tá? Vamos falar sobre isso. Às vezes, amados irmãos, traz as lições, traz alguma coisa que fala sobre grego ou em alguns casos hebraico. Por quê? Porque a Bíblia primeiro foi escrito nestas línguas e essas matérias eram daquela época, daquele povo. O apóstolo Paulo viveu esta época, essas mensagens. A Bíblia, ela foi escrita primeiro nessas línguas, depois feito as traduções. Então nós precisamos saber a origem das traduções, o que queria dizer hoje em português, e para aquele povo, para o grego, qual é a origem da palavra. Então
é isso, nos dá a origem da palavra. Então aqui no caso discernir, que lá do grego a palavra anakiro, e essa é o primeiro verbo que nós vamos estarmos desenvolvendo agora, nesse momento, e depois nós vamos falar sobre a diaquirino, ou diacrino, né? Nós vamos estar falando dos dois, mas primeiro agora o anakirino. Vamos falar sobre ele. Discernir, tá? Nós temos aqui a primeira mensagem, a primeira palavra aqui de discernir, que vem do grego, olha, anacrino, ou anacrino, tá? Então, anacrino, discernir, de onde vem? Do grego, do povo grego, da língua grega, tá? E agora, para o significado hoje, na atualidade, para nós, vamos falar, terceiro subtópico, sobre a atualidade. Mas qual é o significado desta palavra? É amplo, como perguntar, interrogar, investigar e examinar. Então, uma vez que ele está discernindo, que ele está esta palavra de lá, de discernir, é perguntar, é o significado, interrogar, investigar e examinar, tá? E aqui nós temos no livro de Lucas, no capítulo de número 23, versículo 14, Atos dos Apóstolos 17:11, uma referência, quando vai nos dizer o seguinte: e aparece também com o sentido de discernimento, né? Aparece também com o sentido de discernir. Nós podemos ler essas passagens, você vai verificar que o conteúdo lá está nos dando no sentido de discernimento. No caso de Lucas, está falando sobre discernimento de espírito, em qual espírito que estavam falando ali naquele momento, naquela situação. Vamos ler Lucas capítulo 23, versículo 14. Vamos ler Lucas capítulo de número 23 e o versículo 14. Eu estou sem o meu óculos aqui, mas vamos estar buscando aqui a leitura, esta leitura aqui para entendermos. Lucas capítulo de número 23 e o versículo 14, que vai nos dizer o seguinte: disse-lhe, apresentaste-me este homem como agitador do povo, mas tendo interrogado as vossas presenças, nada verificando, interrogado da nossa presença, nada verifiquei contra ele, dos crimes de que os acusais. Tá? Aqui está falando sobre, né, a acusação de Jesus, né? Jesus foi levado ao Sinédrio, né, para estar diante de Pôncio Pilatos, né, e aqui na sua interrogação, né, perante Herodes, ele está aqui falando que ele não encontra nenhuma acusação, tá? No sentido de discernimento, né, no sentido de investigar, que é o que nós falamos ali sobre o significado. Então eles investigando e entenderam que não tinha nada para acusar, né? Então é nesse sentido que nós podemos verificar este verbo de discernir. O segundo verbo apresenta grande variedade semântica. O que é isso? Discernir, que ela vem do grego também, e agora é o diacrino. Esse é o segundo verbo. E aqui o significado: separar, distinguir, discernir uma coisa da outra, tá? O que é isso?
Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 29, né, esta referência está falando sobre, no grego, o caso do discernir, este verbo quer dizer que ali eles teriam a capacidade, no diacrino, que é no grego, vem do grego, a capacidade de fazer uma separação daquele símbolo que o Senhor Jesus agora estava falando, dando para a origem, né, da ceia, né, de onde vem a Santa Ceia do Senhor. E aí ele faz ele faz ali um discurso com os seus discípulos, dizendo que aquele que comesse e bebesse indignamente, come e bebe para a condenação. Então nós temos que discernir isso, porque ele diz assim: porque quem faz isso não discerne, não está discernindo o corpo do Senhor, ou seja, está levando de qualquer maneira, não entendendo, tá? Então aqui nós temos nesta imagem a imagem do cálice e do pão, o cálice representando o sangue e o pão representando aí o corpo. E aí ele fala que aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a condenação, não discernindo. Então é do diacrino grego, é a mesma palavra de discernir, na atualidade vem do verbo de distinguir, de fazer uma separação, um entendimento de o que é um e o que é o outro, tá? Aqui nós temos o discernimento no sentido de reconhecer, tá? No caso aqui, reconhecendo o que é. Aquilo não é um copo de vinho e não é um pão. Aqui é o corpo e aqui é o sangue. Então, ao participar, você está participando do corpo e do sangue do Senhor. Ele fala até que o venha. E aqui neste caso aqui ele diz que aquele que come e bebe sem discernir, ou seja, indignamente, come e bebe para ser condenado, porque não tem a capacidade ou está levando em brincadeira, né, o corpo do Senhor. Tá? É isso que está falando e isso que está nos trazendo esse entendimento do verbo discernir. Então nós temos que discernir isso, né? O que é uma coisa e o que é a outra. Substantivo de discernimento. Discernimento também, no caso aqui do grego, o diacrisis, e aqui é diferente, diacrisis, com K, diacrisis, que também vem do grego, olha que maravilha que é o que vem aqui nos mostrando. E aqui já vem no sentido de julgamento. Só aparece 3 vezes no Novo Testamento. E em cada uma delas o significado é diferente, uma com o sentido de briga ou julgamento, Romanos 14 primeiro, outra como distinção, em que se julga pelas evidências e se os espíritos são malignos ou provêm de Deus, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10, e finalmente para discernir entre o bem e o mal. Então cada um, no caso aqui, tem um sentido, né, de discernir, um sentido de mostrar, tá? Na atualidade nós temos manifestações sobrenaturais por meio de falsos profetas, tá? Então nesse caso aqui manifestação sobrenatural por meio de falsos profetas. Então aqui nós vemos nesta imagem representando aqui um falso profeta. Então o que o diácono aqui, esta passagem aqui vai nos dizer? O diacrisis, que é a capacidade de vem como no sentido de briga, no caso, né, que mostra em Romanos, ou julgamento, que julga, ou no sentido de distinguir, de distinção, de entender,
ou no sentido de discernir, então aqui vai mostrar o seguinte, que na atualidade há manifestações sobrenaturais por meio de falsos profetas. O que é isso? Então nós, como cristão, temos que ter estes entendimentos, buscando em Deus para discernir o falso profeta, tá? O falso do verdadeiro. Jesus disse que que o anticristo aparecerá fazendo sinais, prodígios e maravilha, de tal maneira que, se possível, enganaria até os escolhidos, tá? Olha, nesta imagem o Senhor ali com seus discípulos fazendo esse discurso e dizendo que ele viria e que poderia enganar até os escolhidos, tá? Os agentes de Satanás transformam-se em anjos de luz e seus mensageiros em ministros de justiça, segundo aos Coríntios capítulo 11, versículo 13 e ao versículo 15, o apóstolo Paulo fala sobre o engano de Satanás e a sua transformação em anjo de luz para enganar os escolhidos, se fosse possível. Nesta imagem aí nós temos aqui a representação do anjo de luz, no caso aqui a transformação ou a aparência para enganar. Em todos os lugares e em todas as épocas sempre existem falsas imitações e só com o discernimento do Espírito Santo é possível identificar a fonte de tais manifestações, tá? Pois é, em todos os lugares, em todas as épocas existiu isso. No caso aqui, a nossa imagem vai nos mostrar alguém fazendo uma profetada, dando uma profetada numa determinada mulher, e quando ele diz: eis que te falo que esta criança, que está no seu ventre, se não for mulher, é um varão. Isso é uma profetada, não é? Pois é. Se não for mulher, é um varão, sim, porque com certeza, se não for mulher, é homem. E deveria ser o que mais? Pois é, existem estas profetadas, né? E aí nós temos que discernir. Quando isso acontece, podemos saber. Essa é bastante infantil, esta profetada, né? Mas existe outras que às vezes você precisa realmente do discernimento. Uma profetada dessa aqui não precisa nem muito de discernir para saber que o profeta é lambão, né? É lambão. Mas nós precisamos aí da ajuda de Deus, do Espírito Santo, para discernir, ter o discernimento destas coisas. Isso mostra a importância e a atualidade do dom de discernir os espíritos. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10. Pois é por causa dessas coisas que acontecem, precisamos de nos atualizarmos com este dom, que você não tem. Se não temos, temos que pedir, buscar em Deus para entender. Aqui nesta imagem nós temos aqui um conceito, né, de o que é discernir. Aqui nós temos no caso aqui, como eu falei, a primeira imagem, nós temos um ovo. Uma pessoa quebrou um ovo e ali tem ali a gema e a clara. Então ali tá muito fácil de se discernir, né? Porque ali nós temos a visão, e com a visão nós sabemos separar, né, a clara da gema, porque é fácil. É uma cor totalmente diferente da outra. Aí fica fácil de separar. Agora, quando nós misturamos ele, quando batemos ela, e agora fica mais difícil, não é? Pois é, na segunda imagem nós temos ali duas estradas, na qual está ali à nossa direita na plaquinha lá dizendo que é o mal, um sinal de proibido, tá? E na nossa esquerda nós temos ali uma plaquinha com sinal de bem. Aqui também está claro, né? Porque está separado. Mas quando isso não está, nós precisamos da capacidade para discernirmos, tá? Discernirmos. Porque não está escrito na testa de ninguém que o profeta provém de Deus, tá? Então a Bíblia nos dá o direito de fazer, né, a prova do profeta, né, para saber se provém de Deus. Muito bem, vamos ao nosso segundo tópico,
a adivinhadora de Filipos. Vamos falar sobre a moça lá que adivinhava lá em Filipos. Nós temos aqui 3 subtópicos. Uma adivinhadora sensata. Nós temos o segundo subtópico, o espírito de adivinhação. Terceiro subtópico, adivinhações ontem e hoje. Existe ontem, hoje existe. Em pleno século XXI, temos aí adivinhações? Pois é, vamos falar sobre isso. Uma avaliação sensata. A jovem adivinha estava possessa, tomada pelo espírito das trevas. Tá? Aqui nesta imagem nós vemos aqui mesmo ela tomada aqui até dando ordens, né? E aqui ela começa com autoridade a falar sobre os homens, né? Sobre os apóstolos. Logo a mensagem dela não vinha de si mesma, mas do espírito que a oprimia. Tá? Nesse caso aqui não provinha dela mesma. Existe casos, situações que provêm da própria pessoa, né? A própria pessoa agora querendo usar o inimigo e não o inimigo usar ele, querendo usar o inimigo, fala de si próprio, né? Mas precisamos ter cuidado. Nesta imagem nós temos aqui uma imagem indefinida, né? Uma imagem indefinida. As coisas aparecem assim para você discernir, tá? Então aparece baralhado desta maneira no mundo espiritual. Para uns aparece bastante claro, você já consegue bater o olho e já verificar. Mas para outros aparece assim, indefinida. E aí precisa da ajuda de Deus para fazer esta separação, né? Para saber se existe bem e existe mal ali no meio. Tá bom, amados? Vamos adiante. Por quê? Porque então o espírito adivinho elogia os 2 mensageiros de Deus, Paulo e Silas. Por quê? É uma pergunta que está fazendo. Ao confiá-los como anunciadores do caminho da salvação. Por que então que ela elogia os mensageiros? Por que ela fala isso? E se ela era da maldade, por que ela elogia os anunciadores, dizendo que eles eram verdadeiros anunciadores da salvação? Vamos ver isso. Aqui ela fazendo esse elogio, né? E podemos ver que ali um deles, né, acredito eu que o apóstolo Paulo, levanta a sua mão, né, e foi ele sim que repreendeu, levantou a sua mão e deu uma risada sim realmente, mas aquela não foi uma risada de deboche da cara dela, ou de receber aquilo que ela falava como elogio, mas de repreensão. É óbvio que havia algo de errado nisso, tá? Então aqui nós temos um ponto de interrogação. Nós não vamos responder essa pergunta agora, vamos mais para frente, depois a gente vai voltar para responder aqui este tópico aqui, tá? Por que ela fez essa afirmação? Porque então o espírito adivinho elogia os 2 mensageiros de Deus, Paulo e Silas, ao confirmá-lo que eles eram homens, né, anunciadores do caminho da salvação. Por que eles fazem isso? Então é óbvio que havia algo errado. Então fica aqui esse ponto de interrogação. Nós vamos mais para frente, depois a gente volta aqui para explicar essa situação. O espírito de adivinhação. A jovem pitonisa tinha espírito de adivinhação. Vamos entender o que é isso aqui. Espírito de adivinhação vem também do termo grego episton, né? que significa pitons, espírito de adivinhação, de ordem, de onde vem o termo pitoniza, associando a feitiçaria. Então, quando você vê essa palavra, ela vem de pitons, de espírito de adivinhação, que vem da palavra grega epiton, que é a mesma coisa que dizer pitoniza, feitiçaria, tá? E aqui vem o piton, era a serpente,
que guardava o oráculo de Delfo, na antiga Grécia, a qual, segundo a mitologia, Apolo matou. Vamos explicar isso aqui já já, tá? Pítons era a serpente que guardava o oráculo de Delfo, né? Então, como já falei, na antiga Grécia, né, aqui nós vemos, né, esta grande cobra, esta grande serpente, aí com várias cabeças. Essa era a Piton, essa era a considerada Piton. Esta imagem aí desta pessoa com o machado, a machadinha na mão, seria aí o caso de Apolo, né? A Bíblia, quer dizer, a história diz que Apolo matou, e após matar, ela começa agora a ter pessoas que faziam adivinhações através através das suas deduções, tá? Delfo, oráculo de Delfo. O que era oráculo? O oráculo era algo onde ficava uma pessoa, no caso aqui, essa moça aqui nesta imagem, ela faziam toda vez que um rei, alguém da alta cúpula da Grécia, né, do governo grego, precisava tomar uma decisão, primeiro consultaria, né, os deuses grego, e existia um lugar para que eles iam no oráculo, e ali que era um lugar onde ficava essa deusa da mitologia grega, e aí o que ela dissesse, o que ela dizia, assim eles tomavam a decisão, seria feito. A história diz que fala que ela, não é o caso aqui, mas só para explicar um pouco mais, assim, mais corrido, um pouco melhor, né, porque a lição é muito corrida. Essa deusa, ela ficava num determinado local onde o chão era rachado, né, e ali saía uma densa fumaça, e essa densa e espessa fumaça vinha fortes odores, né, e esses fortes odores que ela sentia, ela recebia revelações. Ela recebia revelações, e através daquelas revelações ela transmitiria para o povo, e aí os reis obedeceria aquilo que ela falasse, tá? O qual, segundo a mitologia, Apolo matou. Então, no caso aqui, Apolo mata esta grande serpente, e agora passa ele sim ser o deus grego da mitologia grega, tá? Vamos aqui à frente. Adivinhações ontem e hoje. Existe hoje ainda adivinhações? Moisés emudeceu algumas práticas adivinhadoras comum entre os cananeus, Deuteronômio 14:18, e os egípcios, Isaías 19:3, as quais Israel deveriam rejeitar. Então aqui, quando o povo de Deus, agora Deus ordena para que o povo saísse do Egito. Moisés foi esse homem escolhido por Deus para tirar o povo, arrancar o povo do Egito, e aí o povo estava, né, há muitos anos, há muito tempo no Egito, já tinha recebido práticas cananeias do povo egito, práticas egípcias, e agora Deus precisava de um povo separado, que iria herdar a terra prometida, e agora Deus precisa instruir este povo novamente para receber a direção de Deus para se purificar. E aí Moisés tem um trabalho para estar instruindo o povo. Isso vale também para os cristãos, pois essas práticas estão presentes ainda hoje na sociedade. Então esse povo ainda tem estas práticas. Parece que essas coisas encantam o povo, como acontece em Samaria, como aconteceu em Samaria
com Simão o Mágico, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 9 ao 11. Lemos na lição anterior a essa, na lição de número 10, sobre esta prática de feitiçaria e engano de Simão o Mágico. Então o povo, amados irmãos, eles acabam gostando muito destas coisas, né? Muitos lugares que tem esses movimentos, essas adivinhações, então o povo acabam praticando, acabam gostando e acabam fazendo tumulto, né? Juntando muita gente nesses ajuntamentos, né? Nós vemos aí muitas igrejas que se dizem homens que se dizem homem de Deus, né, buscando essas práticas, mas no fundo nós vemos que isso vem das divindades pagãs e dos deuses gregos, dos deuses cananeus, e isso o povo não quer assumir um verdadeiro compromisso com Deus, né, para ter uma vida regada na palavra de Deus, na palavra que é a verdade, e aí acaba buscando jeitinhos, né, jeitinhos para os seus convívios, para os seus próprios deleites. E aí o que acontece? Acontece essas coisas. Nós temos hoje um povo místico na igreja, misturado e místico, por conduzir práticas cananeias, práticas egípcias ainda hoje na igreja, né? Pessoas com práticas do Deus grego, né? Dos deuses gregos, né? Vamos continuar a leitura aqui na última imagem, na última frase aí. Tais práticas envolvem direta ou indiretamente magia, astrologia, alquimia, clarividências, tarô, búzios, quiromancia, necromancia, numerologia, etc. São práticas repulsivas aos olhos de Deus, porque trata-se de uma forma de idolatria. Apocalipse 21:8, 22:15. Como parte da magia, a adivinhação é uma antiga arte de predizer o futuro por meios diversificados: intuição, explicação de sonhos, cartas, leituras de mão, etc. Tá certo? Então, e a pergunta, qual é o subtópico? Adivinhações ontem e hoje, e no início eu perguntei, existe? Pois é, vemos tudo isso aqui dentro da igreja. Crentes com práticas de magias, consultando astrologia, crente consultando cartas, tarô, cartomante, numerologia, crentes consultando todas essas coisas. Então, e de onde vêm essas coisas? Vem do Deus pagão, do Deus grego, do Deus Piton. É de lá que vem. Então, e aí nós temos estas misturas dentro da igreja e provocando um processo de pessoas doentes sem capacidade de discernir, sem capacidade de discernimento, que é o assunto da nossa lição, né? De discernir o bem do mal. Por quê? Porque não largam as práticas, né? Não estão em Cristo, estão em amuletos, fundamentado em amuletos, em deuses, em semideuses, tá? Nunca conheceu a Cristo. Por isso que o Senhor Jesus diz que muitos virão em meu nome, e naquele dia irei separá-los, os bodes das ovelhas, tá? E muitos vão receber a triste palavra,
né, que eu nunca vos conheci. Afastai de mim, maldito, para a condenação eterna. Por quê? Porque viveu o tempo inteiro na igreja, praticando e servindo os deuses da astrologia, da magia, da alquimia, os deuses dos búzios, os deuses da cartomância, os deuses da numerologia, o deus da deusa Diana, o deus mitológico, da mitologia grega, infelizmente. Tá bom, amados? É isso aí, vamos adiante. Vamos agora ao nosso terceiro tópico, desmascarando os ardis de Satanás. E aqui nós vamos estar falando sobre essa prática aqui, como que é isso. E aí nós vamos voltar lá no primeiro tópico e vamos explicar aquela pergunta que ficou para trás, tá? Vamos adiante, nós temos aqui ficou 3 subtópicos, mas nós temos 4 subtópicos aqui. Eu escrevi errado aqui, como 3, mas são 4 subtópicos esse tópico. O dom do Espírito Santo, vamos falar sobre uma estrangeira demoníaca para confundir o povo. Estrangeira não, estratégia, perdão, uma estratégia demoníaca para confundir o povo. A libertação da jovem adivinhadora. E vamos falar sobre a necessidade do dom de discernir, tá? O Espírito Santo, o dom do Espírito Santo. O dom de discernir os espíritos aparece logo após o dom de profecia, que está em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10. O que está escrito lá? Está escrito o seguinte: a outra, a operação de milagres, e a outro, a profecia, está destacado. Há outro dom de discernir espírito, também está destacado. Há outro a variedade de língua, e há outro a interpretação de línguas. Aqui nós temos aqui alguns dos dons, no caso aqui no versículo 10 do capítulo 12, falando aí sobre alguns deles, e eu destaquei aí 2, sobre a profecia e o discernimento do espírito. Por que esses 2 foram destacados? Porque é o assunto da lição. A lição está falando sobre discernimento de espíritos, saber se é bem ou mal, e isso vem, e nós precisamos, porque geralmente o que fala dentro da igreja é sobre profecia, e o que o crente sempre fala é sobre a profecia. No caso, precisamos discernir profecias, né? Entre outras coisas, profecias, se provém de Deus ou não provém de Deus. Então aqui nós temos nesta imagem, que é a mesma imagem da nossa da nossa lição, é a mesma imagem do nosso fundo da nossa lição, onde fala sobre o discernimento de espírito, um dom imprescindível. Nós temos aí 6 portas, uma imagem de uma pessoa olhando para uma das portas, ou olhando para as 6 portas, na qual ele precisa escolher uma, e ele precisa saber, ele não pode errar. Pois é, então este, amados irmãos, é o crente. Ele, e no seu mundo espiritual, precisamos de ter esse discernimento, tá? Tem situação que nós deparamos com algumas portas e precisamos escolher. Por esse motivo nós precisamos de buscar em Deus, do Espírito Santo, a capacidade de nos mostrar. E aí, em muitos casos, requer uma separação do crente, né, com Deus. E em alguns casos precisamos de dias, meses e até um pouco mais, né? Quem sabe falar tem anos ou ano. É uma decisão para esperar em Deus a palavra correta, a receber a resposta de Deus para uma ação, para tomar uma decisão de uma determinada situação, tá? Muito bem. Por essa razão, muitos associam o referido dom como meio de julgar as profecias. Então, no caso aqui, muitos associam este dom com o meio de julgar. Mas o contexto do Novo Testamento mostra que essa não é a única função.
serve também para distinguir a manifestação do Espírito Santo da manifestação das profecias, línguas, visões, curas, né, proveniente de fontes demoníacas. Então, ao mesmo tempo que o dom serve para mostrar, né, o que acontece no contexto, no mundo espiritual da maldade, da maldade, ele também serve para mostrar, no mesmo contexto, do profeta de Deus. Então, aí vem o discernimento, para entendermos o que vem, se é de fontes demoníacas ou não, né? E para proteger-nos dos ataques satânicos. Então, nós temos aqui estas imagens, pessoas, né, aqui supostamente, acredito que numa manifestação dessas, caídas, né, nós vemos aí o pregador, na qual ele deu uma ordem, e aí muitos caíram. Então nós precisamos buscar esse discernimento, se essas manifestações aqui provém de Deus ou não, né? Você, amados irmãos, tem visto, né, muitas, ou ouvido falar de alguns dessas manifestações, e até no nosso meio existe, mas precisamos do discernimento para saber se provém de Deus ou não, tá? Manifesta-se em situações nas quais não é possível, com recursos humanos, identificar a origem da manifestação sobrenatural. Então, esta manifestação aqui, ó, que eu acabei de mostrar, né, destas duas imagens aqui, ó, essas duas imagens, então é impossível você discernir sem a ajuda de Deus. Isso é uma coisa sobrenatural, embora subentendendo que seja do mal, mas não conseguimos com os nossos recursos humanos discernir, tá? Então, como é que nós discernimos? Qual é a verdadeira profecia? É através da palavra. Esta imagem aqui, ó, esta imagem nos está nos capacitando principais princípios básicos para julgar uma profecia. É o que? É a palavra de Deus. Se você é fundamentado na Bíblia, né, nesta palavra, você tem capacidade de julgar, tá? Vamos adiante. Uma estratégia demoníaca para confundir o povo. É muito estranho que o espírito maligno que atuava na vida da jovem viesse gritando publicamente por muitos dias e elogiando Paulo e Silas com as palavras. E aqui eu vou responder aquele ponto de interrogação que ficou lá no nosso primeiro tópico, onde nós falamos sobre por que aquela moça falou dizendo que eles eram verdadeiros homens de Deus, né? verdadeiros defensores da salvação, e ela sendo do outro lado, e por que ela fez aquele elogio. E naquele momento o apóstolo Paulo poderia muito bem receber aquilo como elogio. Aqui ela diz, olha, nessa imagem ela está dizendo, olha, eles são verdadeiros homens de Deus. As pessoas que estavam com ela ficaram com os olhos fintados neles e entendeu a situação. Olha, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são verdadeiros, são do Deus Altíssimo, no versículo 17. Então nós vemos aqui, né, ela fazendo esta afirmação. E nesta afirmação, amados, o propósito diabólico, olha, o propósito diabólico aqui era transmitir ao povo a falsa ideia de que a mensagem de Paulo e Silas pregavam, seria a mesma da jovem adivinhadora. Tá? Então essa aqui foi uma estratégia de Satanás, usando a moça para que ela os elogiasse, e aí eles ficassem contentes com o elogio. Tá?
Cuidados com elogio, amados. Muitos cuidados com elogios. Às vezes o elogio provém do inimigo para que você cale. Então, aí vem o discernimento, para que você discerne aquele elogio e não se cale, né? Repreende. Foi o que o apóstolo Paulo fez. E aqui, respondendo aquela pergunta, nós temos aqui discernir e discernimento, né? O que é uma coisa e o que é outra. A manifestação sobrenatural por meio de falsos profetas. Jesus disse que o anticristo aparecerá fazendo sinais, prodígios e maravilhas, e de tal maneira que, se possível, fora enganados até os escolhidos. Tá? Neste caso aqui, nesta imagem, nós vemos aqui uma imagem do príncipe das trevas, na qual ele aparece, né, de uma maneira oculta, né, no mundo espiritual, usando, no caso aqui, a jovem moça para para elogiar aqueles servos do Deus Altíssimo, porque ela conhecia, porque o inimigo conhece, sabe que ele não pode com um homem de Deus, com uma mulher verdadeira de Deus. Ele não pode. Então o que ele faz? Ele busca suas artimanhas. Ele vem com seus arsenais para tentar a defesa dele, tentar destruir. E às vezes, se você baixa a guarda, ele vai. Se o apóstolo Paulo tivesse aderido ao elogio dela, ele não tinha expulsado libertado aquela moça. Vamos falar sobre a libertação dela. A moça era uma escrava que dava muitos lucros aos seus senhores com essa prática ocultista. Naquela época, um escravo era qualquer um que trabalhasse para que fosse tomado, né, como funcionário de um rei. Então, no caso aqui, a moça ela usava a prática do ocultismo, e ela era como se fosse uma privilegiada naquela corte, naquele reinado, porque ela falava, e o que ela dizia acontecia, porque o povo cria. Ou seja, falava e o inimigo o assinava. E ela dava lucros para aquele povo. Aqueles patrões, aqueles senhores dela, né? Ao ser liberta pelo poder do nome de Jesus, os seus proprietários viram nisso um prejuízo econômico e foram denunciar os missionários às autoridades locais, né? Foram denunciar as autoridades locais. Aqui nós temos nesta imagem, agora ela representando esta moça, né? Agora com uma moça. A leitura fala de jovem, né? Essa imagem nem pegava legal muito aqui, porque aqui já é uma senhora, né? E por que não dizer uma jovem senhora? Então, mas ela agora com um semblante já bastante animado, ela agora começa a entender que ela não mais poderia usar aquelas práticas, porque ela foi liberta. Aqui nossa leitura aqui vai nos dizer o seguinte: eles foram acusados de perturbar a ordem pública e nem sequer foram ouvidos, ou seja, não tiveram o direito de resposta. É assim que o inimigo faz. Ele realmente ele oprime, né? Foram açoitados e colocados na prisão. Jesus tornou-se também persona grata em Gadara, por causa do prejuízo dos porqueiros, né? Lá em Gadara, Jesus também sofreu esta opressão aqui, por causa dos homens que tiveram aquele prejuízo daquela manada de porcos, quase 2.000 porcos que foram precipitados no mar, porque o Senhor
ali deu aquela ordem para que aqueles porcos, aquele espírito que oprimia aquele moço lá de Gadara, entrasse na manada de porco. Infelizmente o lucro fala mais alto até hoje, né? Pois é, nós vemos aí em muitos lugares até hoje o povo não tem compromisso com a palavra e busca realmente os lucros, independente de qualquer coisa. A necessidade do dom de discernimento. O discernimento do Espírito nos permite conhecer tudo aquilo que é impossível, saber por meio de recursos humanos. É impossível saber. Nesta imagem nós temos aqui uma pessoa, né, com ar de liberdade. É assim, quando o Espírito Santo ele é claro na nossa vida, ou nós somos claro, né, com o Espírito Santo, ele nos dá esse ar de liberdade. E aí a Bíblia diz que você discerne tudo e não é discernido por ninguém, por aqueles que não têm esta capacidade. O caso de Paulo e da adivinha de Filipos é emblemático, um exemplo clássico de uso deste dom na vida real, né, na vida real. Então, como é que descobrimos este dom na vida real? Através da leitura da palavra de Deus e do joelho no chão, buscando e orando a Deus, e aí ele te reveste com este dom maravilhoso. Aqui nós temos conhecer a origem maligna de uma manifestação contra a igreja não é tão difícil, mas no contexto de Paulo, diante dos elogios da adivinhadora, isso era praticamente impossível, sem a atuação do Espírito Santo. É aquilo que eu acabei de falar há poucos minutos, né? Se o apóstolo Paulo não tivesse o discernimento, né, ele poderia ter se levado ao elogio daquela mulher e tudo não passava de uma mera concordância e ele continuava como estava, ela continuava como estava e ele não era usado por Deus coisa nenhuma. Só, amados, que aquele que é usado por Deus, o inimigo precisa cair, tem que cair por terra. Não podemos render a certas coisas, como eu falei há pouco tempo. Cuidado com elogios. E eu ainda digo o seguinte, eu falo no plural, cuidados, muitos cuidados com elogios, cuidados com elogios, tá? Porque nem sempre o elogio ele traz um resultado positivo. Às vezes uma crítica ela se torna positiva. Uma crítica, quando ela é construtiva, ela se torna com resultado construtivo, porque você recebe aquela crítica e você vai trabalhar em cima dela para melhorar a situação, para melhorar aquele meio. E assim é feito. Pois é, no caso desta foto, se ele tivesse aderido ao elogio, ela não tinha sido liberta, tudo tinha ficado como estava e eles não tinham feito a obra de Deus. Tá? Agora nós já podemos concluir esta lição dizendo o seguinte: Satanás é perito no engano e no disfarce, na mentira e na aparência, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Ele é um ser habilidoso e acima de qualquer ser humano na arte do engano e da mentira. Os seus disfarces só são discerníveis pelo Espírito Santo, porque não ignoramos os seus ardis. Às vezes, até mesmo os crentes, por falta de vigilância, terminam caindo no laço do diabo. Não é verdade, amados? Pois é. Precisamos ter estes cuidados. Porque ele é perito. Ele é perito. Ele é perito para enganar, para disfarçar, para mentir, para aparecer. Ele é perito. E ele conhece as fraquezas. Ele é um ser habilidosíssimo na arte de enganar, de mentir.
A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Ele é terrível. Mas porque ele é terrível, nós temos que saber que precisamos de fechar estas barreiras. Vigilância, precisamos manter em vigilância, né? Se nós não mantermos em vigilância, se tornamos terminamos caindo no laço dele, no laço do inimigo, do diabo. Por isso, amados, é muito importante a vigilância. Amém, amados? Que Deus em Cristo nos abençoe, que Deus em Cristo nos dê uma aula com os nossos alunos maravilhosa neste domingo. Não sei qual dia que você dá aula na sua escola, mas em nome de Jesus, tenha uma boa aula para a glória de Deus. E até a próxima aula, se o Senhor assim nos permitir. Amém.